Na palavra de Deus, vamos? Mas senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Hoje eu vou pregar a você sobre a tua força é se ver como filho de Deus. Eu vou pedir aquela participação que você sempre não dá. Do meio para o fim você dá. Do meio para o fim. Mas vamos começar hoje já do início? Por favor, leiam o título da mensagem. É se ver. Se ver. Nesses eventos que tive, irmãos, foram quase 1000 pastores. Maioria do Brasil, mas alguns de fora dele. De muitos estados. Eu acredito que todos os estados do Brasil, até do Acre. Até do Acre tinha pastor. Mistério, mas tinha. E eu via ali grandes homens de Deus, pessoas apaixonadas por Jesus. E eu via uma celebração muito grande, quando se apresentava o que Deus está fazendo. Irmãos, Deus está fazendo coisas absurdas, salvando almas no nosso país. O norte do Brasil está sendo chacoalhado pelo Evangelho. A gente pensa que o norte do Brasil é aquele negócio que todo mundo pega na corda e sai puxando lá, que tem lá em Belém. Não é não. Tem muito mais crente do que isso lá. Aquele pessoal que pega na corda nem sabe porque está segurando aquela corda. Agora, igrejas enormes, enormes. Um pastor construiu uma igreja. Olha, Deus foi dando, começou com uma igrejinha. Tudo na história dele. Ele é um pouquinho mais velho que eu só. Impressionante o que Deus fez. Ele pegou um lote, construiu ali a igreja. A igreja cresceu, ele comprou mais 2, 3, aumentou. Mais pouco, aumentou. Aí, até o ponto, construiu uma igreja para mais de 2.000 lugares. É um pouco menor que essa aqui. Ao todo, ele comprou 45 casas ao redor da igreja. É um bairro. Ele comprou. E na pandemia, Deus falou para ele, construa uma para 10.000 lugares. Ele falou, mas 10.000? Aonde que eu construo isso? Compra a redondeza. Ele comprou tudo, daí deu essas 45 casas. E ele construiu por fora da igreja. Pequena. Pequena que é quase o tamanho da nossa. Por fora, eu vi o vídeo, ele construiu, colocou a telha sem acabamento, a construção bruta, pronta, e ele cultuando lá dentro, com a igreja menor, que é grande. Aí depois, desmontaram a igreja menor, que era grande, e ficaram com uma enorme. Quarta-feira, ele manda para mim vídeos, falando, olha pastor, como é que está aqui? Quarta-feira, lotado com 10.000 pessoas. Eu olho aquilo e falo, Deus, é isso aí, ó. O senhor está vendo? É isso que eu estava falando para o senhor fazer aqui. Isso aí que eu estava falando para o senhor. E eu me alegrava vendo, tanto é que estou honrando aqui o que Deus está fazendo lá para a glória de Deus. Nem falei o nome do pastor, porque isso não é importante. Importante é o que Deus está fazendo, porque Deus é o mesmo lá e é o mesmo aqui. Mas ao mesmo tempo eu via um ou outro. O problema é que é um ou outro barulhento. Um ou outro que incomoda. Que olhava e não conseguia se alegrar com o avanço do reino. Porque não era o nome dele que estava sendo enfatizado. O Dr. Elias, numa das palestras, falou sobre celebridade, a cultura da celebridade. Usando aquele texto da Torre de Babel, que eles falam, vamos tornar o nosso nome célebre. Foi o começo da maior confusão que o mundo já conheceu, que foi a confusão de línguas do mundo todo. E eu no meio daquilo, olhando e não entendendo, não é novidade para mim, cresci no meio disso, vendo pastores nobres, homens de Deus verdadeiros, e vendo gente que traz dentro de si um monte de coisa mal resolvida, que quer ser, quer aparecer, quer brilhar, quer ser estrela na igreja. Irmão, uma igreja que tem estrela é sinal que está no escuro, porque estrela só aparece no escuro. Meio-dia, a estrela está lá ou não? Sim. Você vê? Não. Por quê? Porque o sol esconde tudo. Nessa igreja não tem estrela, porque o sol da justiça brilha mais do que todos nós. Boa essa também, né? Boa, comparação boa. E Deus me deu uma visão. Me deu uma visão. De ratazanas. E eu estava
num ambiente grande, mas no porão. Eu via como se fosse através do piso e eu via aqueles ratazanas, ratos do porão. E eu quero falar um pouquinho sobre a qualidade desse tipo de gente, porque eles interferem em como você se vê. E se você não se vê como filho de Deus, você não age como filho de Deus. Você não se apodera do direito que você tem. Você sempre estará como uma ratazana. Porque elas tentam fazer isso. Veja só. Esses ratos do porão são aqueles que não admitem que você possa crescer. Eles não admitem. Nós estamos lutando junto ao conselho de pastores para ajudar os pastores. Não é pastor de igrejona não, gente. Pastor de igrejona tem seu grupo, tem seus amigos, tem tudo. Agora tem muito pastor sozinho nessa cidade aqui, que fica por aí sofrendo. E essa igreja aqui já foi um instrumento grande que Deus usou para abençoar essas igrejas. E daqui 14 dias vamos ter, 15 dias, vamos ter mais um encontro. E vai ser aqui que nós estamos tentando arrebanhar novamente pastores da cidade, porque estão um pouco dispersos, saiu do nosso controle, saiu da nossa liderança, e estão perdendo um pouquinho, e nós estamos juntando aí para ajudar. Como sofrem, porque não admitem que você possa crescer. Mesmo que você não está crescendo à custa deles. Mas não admite que você possa crescer. Cuidado com as ratazanas que te cercam. Você vem e conta para ela uma coisa boa, uma conquista feliz, ele olha e ele não quer que você cresça. Eu vou te dizer daqui a pouco por quê. Porque ratazana vive disso. Ele não aceita, é o tipo de gente que não aceita você evoluir, não aceita você aprender, e muito menos você mudar. Eles apelam para uma estratégia muito, mas muito cruel, que é colocar ou recolocar em você velhos rótulos. Rótulos que você já teve. Rótulos que você já teve. Mas que você cresceu. E aqueles rótulos ficaram para trás. Graças a Deus. Quem aqui já jogou rótulo para o passado, dá um glória a Deus? Tomara. Mas as ratazanas vêm e tentam colar em você outra vez. Lembra-se de Jesus, quando voltou para Nazaré e começou a fazer milagres, e começou a falar de milagres que ele ia fazer, e quem ele era. Lembra o que as ratazanas falaram? Porventura ele não é o filho do carpinteiro, aquele menininho que a gente andou por aí, vendo, correndo pela rua? E ele disse, por causa disso, eu pude fazer poucos milagres na minha própria terra, e disse, o profeta não é bem aceito na sua própria casa. São aqueles que não conseguem admitir que Deus está operando, que Deus está fazendo uma obra maior. E eles lutam para que você se limite, esperando você cair. Por quê? Ratazanas, elas comem do que caem, das migalhas que caem, do descuido da gente com algum alimento, condicionando um alimento, sobra para eles. Estão entre o povo de Deus, mas não são o povo de Deus. Porque não querem, mas não são. E não pare a tua fé por causa de pessoas assim, porque elas não têm esperança em você. Pelo contrário, elas são aqueles que ficam aguardando o teu próximo tropeço. Ficam aguardando o teu próximo tropeço. Eu já convivi com pessoas que ficavam aguardando, foram embora, desistiram de ficar aguardando eu cair. Ficaram aguardando, eu caí. Ficaram aguardando quando eu auxiliava e aprendia junto ao pastor Jorge. Ficava aguardando eu trair o pastor Jorge. Não traí, meu irmão. Até hoje eu honro. A maioria de vocês conhece o pastor Jorge pela minha boca, porque a maioria de vocês nunca ouviu pregar. Se muito ouviu num culto aqui, ele foi lá no retiro da ação das águas das mulheres. Foi lá e ficou a tarde toda, até anoitecendo. Estava animado lá.
Vocês conhecem através de mim, porque eu honro. E é meu dever fazer isso, sem dúvida. Mas muitos ficaram. E quantas vezes eu via as ratazanas tentando colocar em mim rótulos que nunca me pertenceram. Ah, fulano está indo na igreja agora? Esquece. Daqui a pouco ele volta para o mundão. Ah, tal pessoa agora ele é fiel a Deus? Esquece. Quem é especialista, o ratazana mor, é Satanás. Ele desacredita tudo que nós nos propomos a fazer. Vamos usar exemplo comum a nós. Eu uso os exemplos comuns porque todos vivem isso que é comum. Quando fomos atrás do acampamento, as ratazanas falavam, não vão conseguir comprar, porque vocês não têm dinheiro. Essa história eu já tinha visto antes, quando foi para comprar aqui, e apenas se repetia, e eles tinham razão, não tínhamos mesmo dinheiro, porém, tínhamos Deus, e Deus vem e nos deu a condição, Deus vem, abriu a oportunidade, e aquilo hoje é nosso. Conseguimos, semana retrasada, isenção, lá em Porto Feliz, ITBI, é isso? É, um outro imposto qualquer, mas era 79 mil de imposto, para registrar em nosso nome o nosso acampamento, e a prefeitura nos deu isenção. É bênção, né? E nem a propaganda política, porque a gente não vota lá, né? Nem a propaganda política, mas Deus deu isso aí para a gente, o que foi uma bênção. O pastor Luiz correu muito atrás disso com os advogados da igreja e deu certo. Ou seja, Deus está na frente da gente. Ó, aquela estrada de terra, tinha 4,5 km, hoje só tem 1,2 km de terra, o resto é um asfalto, novinho. Há 14 dias atrás eu fui de moto lá, ó, dá para você andar assim, ó, é até perigoso, de tão liso que está aquilo lá, não é perigoso mesmo, porque não dá para ver bem, e aquilo lá, e eu vou te dizer uma coisa, eu estava falando lá com o responsável, ele falou assim, pastor, a gente vê se dá uma entradinha. Eu falei, não, você vai asfaltar até lá dentro do acampamento. Eu não quero até a porta, eu quero até lá dentro. Ele olhou e falou, o senhor quer demais? Eu falei, é uma característica minha. Eu tento não ser assim, mas eu vivo sendo assim. As ratazanas, elas não conseguem aceitar que Deus opera através de vasos de barro como nós. As ratazanas não conseguem se render, sabe por quê? Porque elas não conseguem se ver como filhos de Deus. Aí elas vêm e tentam tratar você como não sendo. São pessoas que não honram a Deus, não tratam as coisas, me aumenta um pouquinho aqui, não tratam as coisas de Deus como sendo de Deus. São quase mafiosos. Para resolver uma coisa, faz toda uma artimanha, como se Deus participasse disso. E liquidam um, afastam de outro, isolam outro, e pensam, estou fazendo aquilo que eu quero fazer. Endiabrado, ratazana, olha para mim. Você vai perder, porque Deus é conosco. Se as ratazanas prevalecessem, a igreja tinha morrido em Jerusalém há 2000 anos atrás. A igreja prevalece porque as portas do inferno não podem contra a igreja de Cristo. E nunca vão poder, nunca vão conseguir. Eles se veem como ratos. E eles querem que você se torne, eles também te veem como ratos. Ratazanas, que vivem às custas do mal, se alimentando do mal. Desde a queda, o homem tem essa tendência. Mas tem alguém que te vê diferente. Alguém escolheu olhar para você e te convencer, te dar o direito, te dar o título. Ele olhou para você e falou, eu vou fazer de você filho de Deus. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu amo Jesus, quem mais? É nessa fé
que eu e você vamos dar uns passos nessa noite. É nessa fé de se ver diferente, como Jesus nos vê. Ele vem e quando ele é abordado pelos seus discípulos, e os discípulos falam assim: Jesus, como a gente se refere ao Pai? Eles falam, como devemos orar? E ele fala, vocês vão orar assim. Olha o texto projetado aí, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, um dos textos mais conhecidos da Bíblia no mundo cristão de uma forma geral, porque é conhecido também, muito recitado pelo mundo católico romano no mundo todo também, o que é isso muito bom, porque é o texto da palavra de Deus. Portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso. Você pode falar Pai Nosso? Agora, deixa eu te desafiar, você falar assim, meu Pai. Por que Jesus falou Pai Nosso? Porque ele estava ensinando a coletividade. Agora, não tem cabimento você orar sozinho e falar Pai Nosso. Porque a pessoa vai olhar e falar, quantos mais tem aí? Nós quem? Nós, eu mesmo e ele. Não, é só você. É só você, entendeu? Então, meu Pai que está no céu. Você pode falar assim, meu Pai? Eu sempre valorizei isso. Mas depois que eu perdi meu pai terreno, que era tão bom tê-lo, quando eu precisava, quando eu apertava a coisa, eu ligava, levava uma bronca, mas depois ele me ajudava, sempre foi assim. Mas quando eu perdi meu pai terreno, eu falei, meu Deus, e agora? E aí Deus se abriu ainda mais com essa paternidade na minha vida, e hoje eu descobri ainda mais como é valioso ter esse Pai celestial que eu tenho. Você também tem? Então fala, meu Pai. Aí vamos usar o texto como está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Faz 5 dedos, 1. Venha teu reino, 2. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Pode abaixar a mão. Tem 3? 3 pedidos, sim ou não? Algum pedido para si mesmo? Não? Não. Primeiro pedido é santificado, ou seja reconhecido como santo teu nome. Segundo, estabeleça o teu reino. Usa-me para estabelecer teu reino. Terceiro, seja feita a tua vontade. Você está entendendo que ele dá uma introdução? Jesus é tão poderoso e sábio, que ele dá uma introdução que faz às vezes a tua oração a partir disso ser uma coisa esquisita. Porque quantas vezes depois disso você fala, Deus faz isso porque eu quero. Eu sei que o Senhor não quer, mas é isso que eu quero. Aí ele fala, mas você não começou falando, seja feita a minha vontade? Metade dessa oração se refere a Deus. E é isso que você vai entender agora. Ser filho não é sobre você, é sobre você e o Pai. Ninguém é filho sozinho. Você é filho porque existe um Pai. E esse relacionamento não se trata só de você, se trata de você e dele. E nessa união, nós partimos para o 11. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A parte de dívida eu vivo orando também. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha só, os 3 pedidos que você faz, que na verdade podem ser vistos como 4, mas vamos falar os 3, que você faz para você, por você, tem a ver com a tua brevidade de vida. O pão de hoje, o almoço de hoje. A Bíblia fala sobre a forma que lidamos com o futuro, mas dá cada burdoada na gente. Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, vestir, basta cada dia. Você já notou que o tempo todo Deus trata com a gente como sendo seres do dia, desse dia. Você está aqui hoje, dia 1º de setembro. Por mais que você seja ansioso, você só vai entrar no dia 2 quando virar o fuso horário para o dia 2. Você não consegue entrar antes. Por mais que você fique, e nós vivemos com essa síndrome de tentar dominar tudo. Você não precisa dominar nada, você é filho.
Não, você tem que se alegrar mais. Você é filho. E como filho, você tem um pai que cuida de você. Obrigado, papai. Você pode falar bem alto, obrigado, papai. A grande chave é crermos no direito ou poder que Cristo nos concedeu. Você vai começar a entender agora o processo como isso chegou. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? A idolatria, ela ignora o processo. Ela ignora o processo. Então, por exemplo, uma pessoa que escolhe idolatrar, seja quem for, pega Maria, pega Pedro, pega João. Eu pergunto, mas como aconteceu isso? Eu vou orar agora a Maria. Me diga, como Maria ouve a tua oração agora? Sendo que ela morreu. Não, ela não morreu, ela subiu ao céu. Espera aí, ficaram 1.600 anos para descobrir isso? Sendo que Jesus, no dia da sua ressurreição, já sabiam da ressurreição dele? Tem alguma coisa estranha. Você é crédulo numa coisa que não tem base. E fé é racional. Ela pode ser e sempre vai depender de um passo de fé, mas ela não é absurda. Ela tem toda uma linha. Desde a queda humana, Deus tem uma linha pela qual Ele operou até hoje e está operando na nossa vida. E tem um único que é divino no meio dessa linha. O restante todo são seres do dia. Passaram, como todos antes de mim, eu hoje e todos depois de mim. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então você vai entender agora o processo, como isso chegou a você. Como eu me torno filho? Porque eu sou filho do papai e da mamãe. Eu trago essa genética. Não tem jeito. Eu olho para a cara do Jaxuel e lembro do Targino. Eu não gostaria. Porque o Jaxuel conseguiu ainda ficar mais feio que o Targino, que não é bonito. Aí casou com uma mulher muito bonita, tem filhas lindas. Mas eu olho para o Jaxuel, não é assim? Você também não tem essa impressão? Esposa, quando você olha para ele? Você não lembra do Targino? Mas está na cara que é filho do Targino. A genética está aí. A genética está aí. Está aí. Pessoas falam assim, pastor, eu fui visitar a irmã Lúcia essa semana, a irmã Lúcia do seu Mário, e ela falou assim, pastor, é incrível como o Daniel se parece com o senhor. Ainda bem. Isso me dá um alívio. Né? Já pensou se parecesse com o seu Marião? Ia ser um problema. Eu ia criar, lógico, porque pai é quem cria, mas eu ia conviver com uma realidade muito triste. Né? Ia ser uma confusão na minha mente, ia ser uma crise ministerial para a gente administrar. Não, pastor, parece que o senhor é genético. Guardou isso? Guardou isso? É genético, você tem que guardar isso, porque isso vai ser importante na reta final da mensagem. É genético. Como é que eu, gerado dessa genética natural, como é que eu agora tenho o direito de falar com Deus Todo-Poderoso e chamá-lo de meu Pai? Isso não vem pelo judaísmo, porque no judaísmo não era assim. Primeiro, não existia nem pai no judaísmo. Era um só Deus, que não é visto como no cristianismo, Pai, Filho e Espírito. Era visto apenas uno. Como isso chegou a nós? No islamismo, que também é monoteísta, não existe nada semelhante a isso. Pelo contrário, é até pior. E tivemos aqui o Samé, que é um dos maiores missionários do mundo árabe, pastor de igreja, lá no Cairo, pregando aqui. Que privilégio que tivemos, hein? Quem assistiu aqui, dá um glória a Deus. Vanderlei conversou com ele o tempo todo em árabe. Em árabe. O Vanderlei foi buscar ele lá em São Paulo. Eu falei, Vanderlei, como é que você vai fazer? Ele falou, não esquenta a cabeça, pastor. Deus colocará em minha boca palavra. E ele veio, e no árabe. Espero que ele não tenha xingado o homem. Mas Deus ali, Deus foi bom. Deus. E ele olhou para a cara do Vanderlei, que essa barbona, falou, é árabe. E juntaram ali. Olha o que Jesus fala, ou a palavra de Deus fala sobre Jesus em João 1,12. Olha só. Mas a todos que creram nele. Você pode repetir, creram nele? Você está entendendo que é espiritual, que é fé? Todos que creram nele e o aceitaram.
Jesus não é aceito como qualquer um outro, porque ele é diferente de qualquer um. Então Jesus é aceito como único. É essa questão que muitos não se convertem. Eles não se entregam a Jesus. Eles querem Jesus, lembra de manipular os deuses, eles querem Jesus para colocá-lo no bolso. Se precisar, opa, eu tenho um Jesus aqui para me ajudar. Opa, eu tenho um Jesus aqui para me ajudar financeiramente. Opa, eu tenho um Jesus ali para resolver um problema. Não, não, não. Ele é Senhor. A todos que creram nele e o aceitaram. Vamos ler do começo juntos? Só para na hora de ele deu o direito, você lê com toda a força. Vamos lá? Mas a todos que creram nele e o aceitaram. Outra vez. De se tornarem. Não éramos, mas nos tornamos por causa do direito dele. Filhos de Deus. Isso nos mostra que a paternidade de Deus se baseia num relacionamento espiritual, pois se dá através da fé, não é qualquer fé, é fé no Filho de Deus, único, gerado, ou, usando o termo da palavra de Deus, unigênito. Ele é único, gerado. E como eu me torno então filho de Deus? Se eu não fui gerado por Deus, é nessa regeneração espiritual que se dá. Olha Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. O Espírito Santo nos capacita a chamar Deus de Abba, querido, paizinho, íntimo, expressando a nossa relação íntima com Ele. E agora, eu deixei aqui essa balança de 2 pratos, porque eu vou te mostrar. Numa balança de 2 pratos, ela é antiguíssima, lógico, o sistema é muito antigo, ele tem como base toda e qualquer balança, que é a força da gravidade, e atua tanto quanto um prato quanto o outro, e ele busca sempre o equilíbrio. Sem equilíbrio não há aferição do peso, sem equilíbrio não há como saber. Eu trouxe essa aqui, porque temos aí como material do teatro, e para você lembrar, não se preocupe, você não vai ser pesado das suas obras, porque pesado fosse na balança e fosse achado em falta, mene, tekel, o farcinho. Não, não vai ser. Não falei em língua estranha, citei a Bíblia agora. Tá bom? Só para quem não lê, principalmente os profetas como Daniel. Olha só, aqui nós começamos a entender um pouco de como é esse relacionamento com essa nova vida. Esse relacionamento com essa nova filiação. Filho de Deus. Genética divina. Como isso acontece? Lógico, não se trata de uma genética natural, porque geneticamente natural nós já estamos resolvidos, nossa genética já está fechada, mas estou falando aqui de uma genética espiritual, que prevalece para a eternidade, porque essa natural, ela vai perecer. Mas agora, aquela que vem sendo a sobrenatural, que vai se colocando na nossa vida, ela vai para a eternidade. Primeira coisa que Jesus nos ensina para você aprender a se fortalecer, se vendo como filho, sendo o ano do fortalecimento, se vendo como filho. Primeira coisa é você ter força, a força do pedido ao Pai. Coloca ali. Você pode me falar qual que é a primeira das dois argumentos que nós vamos falar aqui? O primeiro é pedir. A força no pedido ao Pai. Jesus teve muito trabalho em nos convencer que deveríamos tratar com Ele como Pai. Muito, muito. E tem até hoje. Ou vai dizer que você já não caiu naquela pegadinha de dizer, acho que Deus não está me ouvindo. Eu já ouvi muita gente falando isso. Pastor, eu acho que Deus não me vê mais. Eu acho que Deus... Aí eu pego a Bíblia
e dá uma vontade de pegar a Bíblia e abrir. E ler, e falar assim, você está enganado. Deus não te esquece. Ele disse na sua palavra, pode ainda a mãe que amamenta se esquecer do seu filho. Eu, porém, não me esquecerei de você. Obrigado, papai. Não é errado eu falar papai, não. Aba quer dizer isso, paizinho, papai. Jesus teve um trabalho tremendo ensinando sobre isso. E dos momentos mais claros é quando ele compara nós como pais com o nosso Pai Celestial. E ele faz essa comparação e esculhamba com a gente. Mas olha só o que está escrito aqui em Mateus 7, 9 e 11. Olha só, você tem que aprender a força do pedir. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ó, pedir e dar. Versículo 10. Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Outra vez, pedir e dar. Alguém faria isso? Ninguém. Aí ele fala, portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos. Eu vou deixar você ler outra vez o 11. Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons a seus filhos. Não. Aqui você tem que fazer um quanto mais, assim ó, majestático. Quanto mais. Cadê a mãozão? Quanto mais. Não, um mais com boca aberta. Quanto mais. Quer dizer que é mais. É mais. É mais. É mais. E você não tem porque não pede. E não pede porque não tem relação de filho com o pai. Quanto mais seu pai, que está no céu, dará bons aos que lhe pedirem. Aqui Jesus nos encoraja a confiar que Deus é um pai melhor do que nós. E aqui não somos de tudo ruim. Nós priorizamos nossos filhos. Nós nos preocupamos com eles. Nós abrimos mão de muitas coisas por causa dos sonhos deles. E isso é necessário. Senão eles não vingariam. Nossos filhos geralmente vestiram melhor do que nós na nossa infância. Sim ou não? Foram a mais lugar do que nós na nossa infância. Sim ou não? Comem melhor do que nós comíamos na nossa infância. Sim ou não? Estudam em lugares melhores do que nós estudamos na nossa infância. Sim ou não? Você é bom, estou gostando de você. Você é um pai até bonzinho. Agora, você é mau comparado ao Pai Celestial. Então, se você, sendo mau, faz tudo isso para o seu filho, saiba, o teu pai quer fazer muito mais por você. Ele quer fazer muito mais por você. Ele deseja nos abençoar, Ele deseja suprir nossas necessidades. Podemos confiar como filhos de Deus, que Ele está sempre presente, atento às nossas preocupações. Ele está falando, você tem que aprender a pedir. Você tem que aprender a pedir. Esse foi meu papo com Ele lá na casa do oleiro. Na casa do oleiro, deitado naquele piso, olhando aquele céu lindo, e falando, Deus, eu estou aqui sozinho, ninguém nem sabe que eu estou aqui. Mas o Senhor sabe. Ô Deus, o Senhor está vendo, eu estou aqui, é só o pó. Está cansado, gente, cansado. E olha que eu gosto de gente, mas foi tanta gente, foi tanta selfie, que roubaram minha imagem, que nem os índios. Tiravam foto, não deixavam, roubaram minha essência, um monte de foto que tiraram. Eu me alegrava muito, mas cansa. E eu estava lá esgotado, falando, Deus, eu vim aqui só por causa do Senhor, eu quero falar com o Senhor. E Deus começou a me tratar. Entenda esse tratar como você quiser, porque às vezes batia, às vezes soprava, às vezes afagava, às vezes batia outra vez. E eu falei, meu Deus, por que eu ainda não aprendi?
Ele me mostrou tudo que Ele já fez, tudo que eu já pedi, Ele já realizou, muito mais. Se eu pedir um tanto, Ele realiza muito mais. Ele sempre me surpreende com presentes. Presentes. Vocês são um presente de Deus para a minha vida. Minha família ter vindo morar em Campinas, depois de 8 anos eu sozinho, que foi um presente de Deus na minha vida. Minha mãe hoje está comigo na sua reta final, que é comprida. Minha mãe vai longe, mas é um presente de Deus na minha vida. É um presente de Deus na minha vida, meu filho não ter se desviado, ser hoje um pastor. É um presente de Deus na minha vida. Porque muitos pastores, infelizmente, sofreram muito com seus filhos. Por culpa deles, talvez, por culpa dos filhos, talvez, nunca saberemos. Mas sofreram. Deus, sendo eu um pai ruim, Ele foi muito melhor que eu e manteve meu filho no caminho. Minha esposa ser da igreja, minha esposa ser uma bênção, minha esposa não ser uma mulher de pastor, que é, às vezes, uma pessoa terrível. Pior que demônio você expulsa, ele sai. Mulher de pastor você não tem como expulsar. Não existe por aí. Aqui não, as esposas de pastor que são tudo bênção, as que não eram foram embora. Mas que estão aqui tudo é bênção. As que sobraram, tudo bênção. Entendeu? Mas olha, é uma tribulação, mulher de pastor. Vocês têm que todo dia dobrar o joelho e agradecer a Deus pela Paula. Porque ela poderia fazer dessa igreja que um fuzuê. Não, mulher de pastor, quando dá para ser contrária, meu Deus. Foi um presente de Deus na minha vida. Deus me encheu de presente. Ele poderia só me colocar como pastor de igreja. Já seria uma honra para mim. Mas Ele vem me enchendo de presente. Aí Ele fala, e por que você não tem mais? Eu falei, por que eu não tenho mais? Ele falou, porque não pede. Eu falei, o senhor está me acostumando mal. Eu estou avisando para o senhor está me acostumando mal. Eu já sou mal visto pelo povo, porque eu sou exagerado. Eu vou começar a ficar mais. Aí o que eu faço? Para vir aqui para a igreja, meu caminho é passar aqui na Moreiras, eu venho de lá. Passo aqui na Moreiras, dou a volta ali, pelo Traveco, e venho aqui. É ponto de referência, todo mundo sabe. Viu? Aí eu passo aqui pela frente, quando eu estou terminando o prédio, eu levanto a mão. E falo, Deus, esse terreno aqui do jeito que está. Os carros que estão aí, pode dar com tudo. Mas se é para pedir. Eu preciso de uns carros aqui para a gente levantar recurso. É bom que venha com tudo. Não, pastor, mas se tirar o carro, só o terreno está bom. Peça o que você quiser, eu peço o que eu quero. Aí eu dou a volta, eu venho aqui por trás. E eu levanto a mão outra vez. Toda santa vez eu faço isso. Pastor, será que Deus vai dar? Eu não sei. Ele me mandou pedir. Agora, quando fomos comprar esse lugar, na verdade o que estava à venda era aquele. Até hoje não vendeu. Eu vim para ver ali, eram os barracões que tinha ali. Eu vim ali ver, estava pedindo ali mais do que se pedia aqui, que é o dobro do tamanho. E aqui não estava à venda. Vendeu, compramos, pagamos, construímos, milagrosamente, com o apoio da nossa igreja de Jundiaí, tudo deu certo. O pastor Jorge conseguiu concluir uma parte maravilhosa do seu ministério, e hoje nós temos que continuar crendo. Pedir. Aí vem aqueles, pede para o seu próprio benefício. Eu vou pedir para o benefício de quem? Ué, cada um sabe onde é perto do seu sapato. Deus, abençoe esse calinho que eu tenho. Só você sabe o calo. A pessoa interpreta totalmente fora de contexto, que ela fala dos seus próprios deleites. Está falando a uma geração que vivia o seu aqui e agora. Vamos curtir a vida. Esse terreno não é para mim. Esse terreno aqui é para o futuro dessa igreja. Talvez eu nem pastorei essa igreja que vai aproveitar tão bem esse terreno. Mas é minha parte deixar essa igreja lá em cima para outro vir e erguer mais ainda. E o outro vir, porque nós somos passageiros. Mas o Pai não passa, hein? E essa igreja é dele, não é minha não. Eu estou fazendo o meu melhor. Quem mais quer fazer o seu melhor? Olha lá, hein? Quando nós falamos do pedido, nós nos deparamos com um outro prato. E o outro prato, eu sofri bastante para escolher a palavra, colocar aqui. Porque a palavra que indicaria o equilíbrio daquilo seria a obediência. Mas Deus extrapola na sua palavra.
E ele não usa a palavra obediência. Ele usa a palavra imitar. Imitação. Você ser uma imitação dele. Ele fala, você tem que fazer um contrapeso ao teu pedido. Da mesma maneira que você cresce no pedir, e isso a gente aprende desde criancinha, tudo que nós aprendemos quando nascemos é pedir, pedir. Primeiro a gente pedia chorando, até hoje ainda não. Melhorou hoje falando, mas se não funcionar a gente chora também. A gente chora, eu quero. Mas não basta pedir. Para existir um relacionamento saudável com o Pai, nós entendemos que também é necessário obedecer. Mas Deus vem e extrapola isso. Por isso que eu falei para você guardar a questão da genética. A questão de você se parecer, a questão do Targino parecer no filho dele, a questão de eu parecer com meu pai, meu filho se parecer comigo, isso é genético. Agora ele vem e fala, você tem um contrapeso, você tem do lado o pedido que exige fé, mas essa fé é sustentada por quem você descobriu de Deus. E quem nós descobrimos de Deus não é o que nós lemos, é o que nós praticamos. Engraçado, quando eu falei do pedir, vocês aplaudiram, vocês ficaram tão animados. Agora eu te dei o fundamento para o pedido dar certo. E você ficou me olhando com essa carinha. Ou talvez tenha sido a minha entonação. Vamos tentar diferente. Nós aprendemos a pedir, e pedir é necessário. Mas agora você vai descobrir o fundamento, onde o teu pedido será respondido. Era entonação. Era entonação. Não era outra coisa, era a entonação. A força na imitação do Pai. Nada é mais poderoso no mundo caído do que se parecer com o Pai que criou todo esse mundo. Nada é mais nobre do que se parecer com o Pai. Nossa identidade como filhos de Deus também nos capacita a refletir o caráter de Deus. Por que você faz isso? Meu pai me ensinou. Por que você age assim? Porque meu pai me ensinou. Como nós aprendemos a maioria das coisas com os nossos pais? Não é só com palavras, é com a observação. Por isso, imitadores. Nós somos imitadores. Nós aprendemos por imitação. Nós aprendemos a língua que falamos por imitação. Nós aprendemos os costumes de educação por imitação. Nós somos imitadores de quem nos gerou. E das coisas ruins, vem a palavra de Deus tentando nos limpar daquilo. E das coisas boas, devemos amplificar. Efésios 5:1, olha o que a palavra de Deus fala sobre você. Portanto, como filhos amados de Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Essa imitação que está diante de nós é a maior transferência de poder que você pode receber. Não é mais você fazendo. Se eu obedeço a palavra, a razão está do meu lado. Se eu obedeço a palavra, o poder da palavra me acompanha, porque o poder está na palavra. E como eu estou debaixo da palavra, lembra-se quando Moisés morreu, Josué assume. Josué é garotão de tudo, 80 anos, inseguro. Ele não era inseguro pela idade, mas assumir o lugar de Moisés dava medo. Deus vem para ele e fala assim: ser forte e corajoso. O pastor Danilo pregou sobre isso mês passado. E foi arrebatado, porque eu não vejo mais o pastor Danilo. Foi a última mensagem dele. Mas está por aí. Ser forte e ser corajoso. Não te mandei eu, ou não te ordenei eu. O que Deus está falando para ele? Não tem cabimento você ter medo. Não sou eu que estou te mandando.
O poder que você vai não é o poder que você tem. É o poder de quem te manda. Quem te envia. Nós não apelamos para o nome de Jesus constantemente em nossas orações. Por quê? Porque é o poder que reveste a nossa oração. Agora, não dá para você usar o nome de Jesus para revestir uma coisa antibíblica, anti-Deus, anti quem Ele é, anti o caráter de Deus. Lembra-se de Balaão, que chega na conclusão, não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, o contrário também é verdadeiro. Não dá para abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Não dá para eu falar para Deus abençoar uma prática que Ele condena. Não dá para eu falar, Deus, dá um jeito naquilo que Ele falou. Não tem jeito. Não dá para Deus se curvar à minha vontade. Por isso que o pedido, ele tem que ser pautado, norteado, margeado pela tua obediência. Ou então ele é um pedido vazio. Ele é um pedido anti-essência. Nós temos que conhecer o nosso Pai ao ponto de fazer como fazemos com o nosso Pai terreno. Isso nem adianta falar com o Pai que Ele não vai resolver. Nem adianta falar que Ele não vai ajudar. Nem adianta falar, melhor que Ele nem saiba. Se Ele souber, Ele vai ficar muito bravo. A gente sabia lidar assim com os nossos pais, sim ou não? Sim? Quem entendia assim seus pais? Levanta a mão. Sofreu menos, apanhou menos. Porque sabia. E isso não adianta que se eu falar com o pai, ele não vai gostar. Se eu falar com a mãe, ela vai desaprovar. Nossos pais, genético. Agora eu estou falando de uma imitação que não está na fisionomia, de uma imitação que está nas nossas escolhas. O nosso caráter não se manifesta no nosso rosto. O nosso caráter se manifesta nas nossas escolhas. E a Bíblia nada mais é do que um manual de Deus nos ensinando a escolher como Ele escolhe. E escolher como Deus é obedecer. E se obedecemos, somos respondidos. Se nos alinhamos com Deus, nós temos Deus conosco. Porque nós estamos com Ele. Nós nos alinhamos a Ele. Nós nos rendemos a Ele. A maior transferência de poder está em você cumprir a palavra de Deus. O poder de Deus acompanha a palavra dEle. Por isso que eu falava aqui no meu início, seja dadivoso para a obra de Deus, porque Deus é vasto em falar, é melhor dar do que receber. Nós insistimos numa natureza contrária, é melhor receber do que dar. Isso é diabólico, isso é cultura de escassez que você herdou da tua natureza caída. Ele falou, dê e receberá, a gente fica esperando receber para dar. Ele falou, me busque e depois eu me voltarei para você. A gente vive fazendo um joguinho emocional para ver se Deus se impressiona com a novela das 8 que você faz. Não vai dar certo. Ele tem princípios e os seus princípios foram revelados. Irmãos, nós temos um privilégio tão grande. Nós estamos fazendo devocional todos os dias e nós estamos na leitura dos profetas, nós estamos aprendendo a Bíblia Sagrada. Gente, você está aprendendo é ouro, você está aprendendo é poder, você está aprendendo situações que desenrolam qualquer situação, basta você permanecer nele. Permaneça nele e você descobrirá a resposta. Permaneça nele e você descobrirá como ele vai fazer isso. Este equilíbrio nos traz segurança. Esse equilíbrio nos traz segurança. Capacidade de imitar, pedido para receber. Porque isso aqui é um perigo. Poder, se não souber lidar, se machuca. Deixa eu usar um exemplo para concluir, bem prático, bem fácil. Um pai com bastante recurso financeiro. Aí o filho tem lá seus 11, 12 anos. Vamos usar um menino que gosta bastante de volante, direção. E chega e fala, pai, quero aprender a dirigir. É um problema. O pai vai falar assim, olha, vai indo, mas não dá, você não tem idade para isso ainda. Na verdade, ele não tem um monte de coisa além da idade. Ele não tem tamanho, ele não tem capacidade, ele não tem
seriedade, ele não tem maturidade para conduzir um veículo, mas tudo bem, vai indo. Aí você com uns 14 anos chega para o seu pai, muito rico, uma frota de carro lá, e você chega e fala assim: pai, o senhor não gosta de mim. Por que, meu filho, eu não gosto de você? Porque o senhor não me dá esse carro, o senhor tem tantos, por que o senhor não me dá? Aí o pai fala uma coisa que o filho não entende: porque eu te amo. Aí ele fala: não, se me amasse o senhor me dava o carro. Ele falou: não, porque eu te amo, eu não te dou um carro. Você não sabe, a hora que você demonstrar que você domina um carro, o carro vem. Aí de repente vem o filho, com a sua habilitação, e fala: finalmente. E o pai vai ter todo o prazer em falar: está aqui a chave do seu primeiro carro. Ele tem condição, ele vai ter todo o prazer ou não. Se você tivesse condição, você não faria a mesma coisa para o seu filho? Você faria com alegria. Não sei que você é um pai esquisito, mas se é um pai abençoado, você vai chegar ali e falar assim: meu filho, está aqui seu primeiro carro, com muita alegria eu te dou. Por quê? Porque você tem capacidade para recebê-lo. Esse equilíbrio de você crescer na obediência a Deus, talvez seja a barreira que está te impedindo de receber respostas de Deus. Você quer resposta de Deus, mas amanhã, só cá entre nós que ninguém nos ouça, amanhã você volta no modo de agir como se não fosse crente. Deus olha e fala: você não está me imitando, você me imitou muito bem no culto de domingo, mas na segunda-feira eu sou muito diferente de você. Aí você fala: Deus, me dá, meu Deus, me dá. Deus fala: não tem equilíbrio em você, meu filho. Você tem que amadurecer. Você tem que se dedicar em aprender de mim. E eu te darei, mas te darei com facilidade. Era isso que Deus trabalhava no meu coração. Lá eu deitado no chão, olhando para o céu lá na casa do oleiro. Deus falando: você já aprendeu, agora peça, rapaz. Você já aprendeu, agora peça. E no que eu não aprendi ainda, Ele me apertou. Ele me corrigiu como um pai que não se conforma do filho se limitar ao que era, mas sempre buscando que o filho seja algo melhor do que aquilo. Esse equilíbrio é o que vai te dar a força de se ver como filho. Se ver como filho é pedir, mas não é só pedir. Se ver como filho é parecer-se com o pai. É parecer-se com o pai. Eu me pareço com ele, eu peço dele. Eu me pareço com ele, o que é dele é transferido. Como ele é, eu o serei. E é essa a nossa busca em Cristo. Nós temos o direito de filhos de Deus. Então vamos atrás desse direito. A tua força é se ver. As ratazanas continuarão dizendo: eu sei de onde você veio. Emenda a frase delas e diga: mas vocês não imaginam para onde eu vou. Se coloque em pé junto comigo e dê um aplauso lindo ao Senhor, porque Ele é merecedor desse aplauso, Ele é merecedor de toda a honra, Ele é merecedor de toda a glória. Pessoal que me ajuda aqui, nós vamos agora fechar nossos olhos. E agora eu tenho um tempinho com vocês. Agora eu tenho. De manhã eu não tive, infelizmente, mas agora eu tenho esse tempinho com vocês. Eu gostaria tanto que você se alinhasse com o Pai. E talvez seja para você algo difícil, porque você compara o Pai Celestial com o seu Pai terreno. Falho, você está enganado. Estou falando de um Pai perfeito. Um Pai perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E como perfeito que Ele é, Ele quer que você cresça nessa perfeição. Agora é a hora do Pai. É o Pai. O Pai te espera. Eu quero que você, aí com os olhos fechados, pense só um minutinho. Pense. Não é hora de você chegar mais perto do Pai. O Pai está aqui. Você está na casa do Pai, que não é esse prédio, é essa reunião. O Pai está te esperando. O Pai está te esperando. E eu gostaria agora de abrir a oportunidade para você sair de onde você está e vir aqui à frente e falar: Paizinho, Paizinho,
eu não estou imitando o Senhor como eu deveria. Eu quero aprender a imitar para aprender a pedir. Vamos ao Pai? Vamos ao Pai. Vamos ao Pai. Sai do seu lugar. Venha. É um momento bem de casa. Pode vir. Pode vir. Pastor, eu preciso ir? Não, precisar não. Mas se você quer, venha. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que não te desampara. Ele está te recebendo, pode vir. Muitos me conhecem pelo nome. Se você puder, cante. Outros me conhecem só de ouvir falar. Quer vir? Vem. Alguns Vai, tá são te de esperando perto aqui, e ó. outros De braços abertos. de longe. Ele te ama. Vem. Com licença eu Vale a pena. vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. É só pedir. Eu quero intimidade. É só pedir. Eu sou teu pai. Ele é teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sabe sempre te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel. Venha, a dá força tempo, quando a sua acabar. Ainda dá tempo, vem. E se precisar, é Pai. só Ele te espera. não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Meu Senhor, teu Pai. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, É só chamar. não preciso de. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só. Chame, chame. Eu sou teu. Pai.
é só Chame pelo Pai. Ele não te eu desampara. sou teu Pai. Ele nunca vai desamparar. É só Nunca vai. Ele está sempre com eu você. sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Há uma nova genética em tua vida. Há uma nova genética em tua vida. Há uma genética sobrenatural. Sobrenatural. Daqui a pouco participaremos do pão e do cálice, do corpo e do sangue. É genético. O Filho de Deus veio. E não veio no seu sangue natural nos trazer isso. Ele veio nos comunicar o sobrenatural. Quem Ele é. Nele nós temos esse poder. Nele nós temos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Agora eu quero que você tenha um momento de ser recebido pelo Pai. Um momento muito precioso. Eu tenho visto o Pai agir com bondade geral. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. A única coisa que Ele permitiu foi quando foram falar sobre Ele. Deus é amor. Ele ama. Ele estende a mão. Ele estende a mão. Ele é bom. Não há oração que não possa resolver alguma coisa. Não pela força da oração, mas por a quem clamamos. Não há nada que você esteja passando que seja difícil demais para Ele responder. Não tem pedido que Ele tenha dificuldade em responder. Não existe. Não existe. O que existe é o que Ele está buscando em você. Ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade. Ele quer que você seja um imitador dele. Ele quer que você seja parecido com Ele. Você verá que o simples fato de se parecer com Ele transfere a você um poder maravilhoso de realização. Ele criou tudo que nos cerca, gente. Esse sol de cores diferentes do inverno só está brilhando por causa dele. Essa estação que está para chegar daqui a pouco, vou pregar no meio do mês sobre uma nova estação para a tua vida. Não perca. Só vem nova estação porque Ele criou. Nele tem todo o poder. E Ele está se abrindo e falando assim: peça. Peça. Se você vier aqui e falar, eu vou pedir e vou dar 3 pulinhos para dar certo, ou eu vou dar um dinheiro aí para Deus responder, você não está entendendo nada disso. Você está tratando o Pai como alguém que não é Pai. Está o ofendendo. Está usando uma velha religião criada por homens. Ele veio a nós no seu Filho, gerado por Ele. Não tem nada a ver com isso. Não tem dinheiro que eu possa dar para dobrá-lo. Ele não se rende. A Bíblia diz que a única coisa que rende ao nosso Deus é um coração humilde. Nós não compramos nada de Deus. Se o teu dinheiro pode comprar, use-o para comprar então. Larga a mão desse negócio de Deus. Você não conheceu a Deus. Ele quer te atender como Pai. Meu Pai, aqui na terra, meu Pai natural, Ele era muito solícito a mim, não só a mim, também a minha esposa. Minha esposa, na verdade, quando precisava de qualquer coisa, ela chamava o meu pai e não o pai dela. Sabia de como meu pai servia. E se por alguma coisa eu faço, pai, já que você fez isso, dá esse dinheiro para você. Eu nem era bobo de fazer, mas digamos que eu fizesse, eu ia escutar um sermão. Ele ia falar, você está me estranhando. Fiz isso porque eu sou teu pai. Quando meu pai ia na minha casa, no final eu falava assim, pai, que bom que o senhor veio, venha mais vezes. Ele falou, você está me convidando? Estou convidando. Ele falou, eu não preciso de convite para vir na casa do meu filho. Meu pai era linha dura, mas era uma benção, sinto saudade dele.
Ele queria demonstrar intimidade comigo. Ele queria demonstrar que a minha casa era a casa dele. Ele queria demonstrar que eu era dele. Só isso. É isso que o Paizinho Celestial está fazendo com você agora. Você às vezes se sente tão pequenininho, cisquinho. Mas ele fala assim, não é cisquinho não, você é meu filho. Você é minha filha. Eu te amo. Com amor perfeito eu te amo. Vamos orar uns pelos outros. Se você puder, ore por quem está ao teu derredor, ore por todo mundo que está aqui, ore por quem não veio. E alguém pode, pastor Danilo, faz essa oração por gentileza. Senhor Deus, na tua presença nós nos unimos agora em oração, na certeza que tu és o nosso Pai Celestial. E o Senhor sabe, Senhor, aquilo que cada pessoa, cada irmão, cada irmã veio agora colocar no teu altar agora, na tua presença nessa noite. Senhor, nós clamamos a ti porque nós temos a certeza dos teus cuidados, temos a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara. Diferentemente das pessoas que muitas vezes nos decepcionam, o Senhor está conosco, sendo o nosso auxílio, sendo a nossa força, sendo o nosso Deus, sendo o nosso Pai. Senhor, nós clamamos a ti, colocamos agora os nossos corações quebrantados agora na tua presença. Senhor, que todos que aqui estão nessa noite, todos que estão agora na tua presença, sejam fortalecidos e que possam encontrar em ti a força necessária para que possam continuar avançando. Senhor, que nenhum desses que aqui estão venham desistir ao longo da jornada, ao longo da caminhada, mas que possamos olhar para o Senhor, para o nosso Deus, e que possamos seguir os teus passos, imitar ao Senhor Jesus na